Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto Cast, o podcast da Admap Sistemas. Eu sou a Shirley Lima, Head de Produtos na Admap, e tenho a honra de comandar o Não Durma no Ponto Cast, segunda temporada. Eu nunca estou sozinha e hoje eu trouxe pra me acompanhar aqui a Tamires. Tudo bom, Tamis? Tudo, olá. Eu sou a Tamires, eu trabalho na área de relacionamento de clientes na Admap e hoje eu vou ajudar a Chia aqui com a nossa convidada. Tamis, eu vou te contar uma coisa. Você atua na área de relacionamento na Admap. A Admap, que é uma empresa de 87 anos de mercado, fornecedora, desenvolvedora de soluções para controle de ponto, acesso, segurança, estacionamento, automação comercial. Muitos e muitos clientes. Para você conhecer um pouquinho mais sobre a Admap, siga nas redes sociais, em todas elas, Admap Sistema, deixe seu like, nos acompanhe. E falando de relacionamento, que é extremamente importante para a gente, cliente, é o grande tesouro, a gente trouxe uma convidada extremamente especial, expert, não tem gente melhor, não teria pessoa melhor para falar de relacionamento de cliente e fidelização de clientes. Por que a gente trouxe esse tema? Porque o Não Durma no Ponto Cast, ele tem um propósito de levar para você, para todos os nossos amigos, parceiros, clientes, fornecedores, um conteúdo que seja relevante, que fale de liderança, gestão, inovação, tecnologia, mercado e relacionamento com o cliente não pode faltar nessa pauta. Então, posso chamar a nossa convidada, Tamis? Por favor, deve, Chi. Vamos anotar tudo que ela tem para nos ensinar e para trocar aqui com a gente? Sim, vamos sim. Então tá. Eu tenho o prazer e a honra de apresentar a Kelly Brito. Kelly, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar aqui esse bate-papo com você querendo saber quem é você na fila do ponto. Muito bem, eu que agradeço pelo convite, tenho certeza que faremos aqui um momento muito especial de compartilhamento de informações para que todas as pessoas possam implementar isso nos seus negócios. Eu sou a Kelly Brito, eu tenho 42 anos, sou mãe, sou esposa, sou mentora de fidelização de clientes, a parte de relacionamento com pessoas e também a parte de humanização de negócios. Uau, tudo que a gente precisa. Exato. E dentro da minha trajetória, eu fiquei 25 anos no mercado corporativo. No mercado corporativo, eu atuei em grandes empresas, né, multinacionais e também empresas nacionais de pequeno, médio e grande porte. E nessa trajetória, o meu foco principal era tratar diretamente com o cliente final e também fazer o relacionamento entre os funcionários e as atividades. Importante. Então, você tinha o relacionamento com os clientes externos e Exato. Principalmente o relacionamento com os clientes internos. Perfeito. A ideia principal era sempre fazer a gestão do negócios dos clientes com os nossos funcionários. Então, nós fazíamos todo esse meio de campo e as entregas principalmente focada na fidelização de clientes. Kelly, obrigada demais. Acho que o tema é extremamente importante e necessário, principalmente nessa era da digitalização e da hiperautomação de processos, né? Onde a gente tem realmente que ter cada vez mais tecnologia e usar ela a nosso favor, mas sem perder também a essência, sem perder o olhar para as pessoas. Perfeito. E aí, Tamis, temos perguntas? Sim, Chi. Vamos lá, Kelly. Por que a retenção de clientes é crucial para o sucesso de uma empresa? A fidelização, a retenção de clientes, ela é fundamental para o desenvolvimento da empresa, para que a empresa possa melhorar as suas estratégias e para que ela possa ter rentabilidade principalmente, né? Quando a gente fala do processo de fidelização, a gente costuma dizer que, em média, a gente economiza até 5 vezes o valor que a gente iria investir em um novo cliente. Então, quando a gente pensa em fidelizar o cliente, quando a gente olha principalmente para os nossos processos, a gente consegue reduzir esse custo e fazer com que o cliente se sinta cada vez mais parte do nosso negócio. Legal. Ô, Kelly, e eu sei que a fidelização, retenção, não é uma novidade, não é um tema, né, que a gente está trazendo para cá
que as pessoas já não tenham falado, mas eu entendo que diante de muitas opções, a gente comete alguns erros, né? E aí, você sendo, né, tendo tantos anos no mundo corporativo, empreendendo também, fazendo gestão de pessoas, mentoria, cita pra gente quais são os principais erros que você já identificou durante esses processos, durante essa jornada, na retenção dos clientes. Tem vários erros, né? Eu vou citar alguns aqui para vocês. Dentre eles, por exemplo, o cliente ele dá todos os indícios para a gente de coisas que a gente pode fazer para melhorar. E a gente faz o quê? Nada. Ignora o cliente. Sim. Então, às vezes a gente faz uma pesquisa de satisfação, tem o resultado e a gente faz o quê com a pesquisa? A gente guarda e a gente não faz nada. Outro erro que para mim é fundamental, o cliente trouxe um problema para você resolver. Você ou não resolve, ou quando você resolve, você não dá um status para o cliente. Então, o cliente ele passou, aconteceu um problema. Eu vou lá, resolvo o problema, mas não aviso para o cliente que eu resolvi. Um outro erro que a gente pode falar que também é importante, né? Quando a gente fala de pessoas, de funcionários, né? Geralmente as pessoas acham que a fidelização de cliente é somente para o cliente. Mas o nosso cliente interno, principalmente, ele é fundamental. Até porque eu, como empresária, eu não tenho como atender 100% dos meus clientes. Eu vou ter colaboradores que vão auxiliar nesse processo. E se eu não treino esse colaborador, se eu não mostro para ele o quanto ele é importante para o processo, ele não vai entregar para o cliente aquilo que eu espero que seja entregue. Então, a equipe é fundamental no processo de fidelização. Então, tem algumas organizações que pensam tanto no cliente externo, criam programas, iniciativas, mas acabam deixando de olhar também para dentro, para aquelas pessoas que vão fazer essa sustentação, a manutenção, colocar esses programas no ar, né? Exato. Eu costumo dizer que o processo de fidelização não é quando você faz a venda efetivamente. É quando você pensa nos mínimos detalhes daquilo que você vai fazer para o seu cliente. Então, um exemplo, uma empresa que tem uma recepção, uma empresa que tem muitos funcionários ou até poucos funcionários, o que ela tem que fazer? Ela tem que pensar no seu processo como um todo. Desde o momento que o cliente aperta a campainha da empresa, que ele chama essa empresa, como que vai ser o atendimento que eu vou prestar ali naquele primeiro momento? Quando ele chegar na recepção da minha empresa, como é que eu vou recepcionar? O café que eu ofereço para o meu cliente é um café padronizado, por exemplo? Eu costumo dizer para os meus clientes que tudo na empresa tem que ter processos, inclusive o café. Porque se eu venho aqui, tomo um café com vocês, hoje, adoro café, semana que vem eu volto, café é diferente, eu vou falar, tem alguma coisa diferente que eu não estou percebendo. Então, tudo tem que ser padronizado. Desde uma planta que eu tenho na minha empresa, que geralmente a gente não costuma olhar, né? Sim. O cliente chegou a primeira vez, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar todos os detalhes. O ambiente, né? O ambiente. E geralmente a gente que está dentro da empresa, a gente não olha todos os dias para os detalhes. Então, o cliente ele tem que chegar e ele tem que estar muito atento a cada um dos detalhes da empresa. Então, não é só o processo de venda, é o processo de venda, mas todo o restante que vai fazer com que o cliente olhe, ele vai saber que aquele ambiente é diferente e ele não vai nem saber explicar o porquê que é diferente. Aqui, na área de produtos, a gente fala muito sobre a jornada do usuário, né? A experiência do cliente no contato com a solução, como que vai ser quando ele... o comportamento quando baixar, quando usar, quando acessar, se der um erro. Então, é como se a gente pegar essa jornada do usuário, essa experiência do usuário e levar tanto para o espaço físico como para o espaço online, pensando desde a recepção do primeiro acesso, do primeiro impacto, até ele tá ali em torno, todos os processos por quais ele vai ser encantado. Exato. E o nosso maior desafio é fazer com que esse movimento aconteça todos os dias. É você encantar o cliente nos detalhes todos os dias.
Então, se você não treina a sua equipe vai esquecer, porque o dia ele consome. Então, é importante que constantemente seja dito, é importante atender bem, é importante sorrir para o cliente, é importante falar um bom dia. Porque você fala, mas um bom dia é tão simples, mas às vezes é o primeiro bom dia que aquele cliente vai receber. Um bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo, o cliente vai olhar e falar, meu Deus, que lugar é esse que eu estou, né? E a energia, né, de como a gente recebe, de como a gente fala, eu acho que tudo isso tem um peso importante, né, na fidelização. E uma coisa bacana que a gente falou dos erros que passam despercebidos, né, ali nesse processo. E você até falou aqui um pouquinho a palavra desafio, né? Os desafios que é manter e olhar para esses detalhes todos os dias. Para que a gente consiga transformar esses desafios, o que você traz para a gente de estratégias que as empresas podem adotar? Finalizou aqui o nosso episódio, o pessoal encerrou e falou, cara, amanhã já quero implementar esse processo, começar essa iniciativa aqui para um programa maior de fidelização. O que você traz para a gente de estratégias que sejam práticas, fáceis de adotar? Eu acho que tem também recursos, tecnologias, sistemas, que aí requerem um certo investimento, mas deve ter também algo mais acessível, né? Desde postura, comportamento, olhar. O que você traz pra gente aí de estratégias para as empresas poderem adotar e já começar a retenção, uma vez que você falou algo muito importante também, que é reter um cliente equivale a 75% do custo de... 5 vezes mais barato do que conquistar um novo. 5 vezes mais barato do que conquistar um novo. Perfeito. Então, precisamos investir em estratégias de fidelização. Sim. Quais são elas? O processo de fidelização, ele pode ser implementado por uma empresa de uma única pessoa, como para uma empresa de grande porte, com 1.000, 2.000, enfim, com a quantidade de funcionários que a empresa tiver. Qual é a diferença? A forma de implementação. Porém, o foco principal vai ser sempre o cliente. Então, nesse caso, é importante conhecer o seu cliente. Por quê? Às vezes a gente pensa, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou investir, vou fazer um programa de fidelidade. Você faz o programa e o cliente simplesmente olha e fala, o que é isso, né? Por quê? Porque você não conhece o seu cliente, você não sabe quais são as expectativas dele, o que ele espera do processo. Então, é muito importante, primeiro, conhecer. Segundo, é importante, quando você lança algo, que você tenha consistência. Por quê? Às vezes acontece, vou montar uma campanha motivacional para o meu cliente, uma campanha de retenção, de trazer o meu cliente... Legal, aí você fala, vou fazer durante 3 meses. O primeiro mês, todo mundo super motivado para fazer o processo. No mês seguinte, entra no esquecimento, o cliente fala, e aquele processo que acontecia lá? Não acontece mais? Então, é muito importante ter consistência. E segundo, sempre em contato com o cliente para saber qual a percepção dele. Por quê? Não é porque eu iniciei uma campanha hoje com o meu cliente que eu tenho que finalizar essa campanha do jeito que eu imaginei. Eu lanço a campanha, identifico com o meu cliente, está de acordo? Está de acordo, mantém. Não está de acordo? Muda a rota. Muda a rota, porque o foco principal não é o cliente. Sim. Se a gente faz uma campanha para que seja bom para a empresa, não tem como. Eu sempre costumo dizer que existem 3 pilares no relacionamento de uma fidelização de cliente. É importante que seja bom para 3 lados, para a empresa, para o cliente e para o funcionário. Se um desses 3 pilares não estiver equilibrado, não deu certo. Eu faço uma campanha muito bacana, meu cliente está muito satisfeito, mas está prejudicando o meu funcionário. Acabou. Né? Não, é muito bom, o funcionário está super engajado, o cliente engajado e a minha empresa está tendo prejuízo gigantesco. Esquece. E o cliente, fiz uma campanha, o funcionário está lá super adaptado, gostou, a empresa está legal, estou da minha verba ali, tudo dentro do controle, o cliente fala, nossa, o que é isso que eles fizeram?
Então, não existe relação dentro da fidelização se um desses 3 pilares não estiver equilibrado dentro do processo. Perfeito. E com relação a sistemas, né, que hoje a gente sabe que existe um grande movimento tecnológico, então existem vários sistemas que você pode fazer controle desse processo. Você pode fazer com que o próprio sistema trabalhe para você enquanto você está pensando em outras estratégias para o processo, mas é importante deixar claro que não adianta colocar tudo dentro do sistema e achar que as coisas vão acontecer. Né? O cliente precisa entender que o seu processo ele é humanizado. Ele pode até ter aquele processo que ajuda, mas ele não pode ser o processo completo. Sim. O cliente precisa saber que existem pessoas ali que vão ouvir, que vão entender o seu processo, que vai entender aquilo, a necessidade dele principalmente. Sim. Nossa, e a gente sempre pensa, né, em começar a fazer algo, e você falou algo muito importante, que é conhecer o cliente, né? O primeiro passo, então, para implementar uma estratégia de fidelização é sentar, fazer perguntas, conhecer o cliente, e aí criar, depois desse banco de dados, os programas que vão atender de acordo ali com o perfil dos clientes. Exatamente. Às vezes você fala assim, não, eu não vou montar um programa de fidelidade porque é caro, né? Não, é muito caro para a empresa. Gente, às vezes vamos pensar novamente em uma estrutura que tem ali uma recepção. Às vezes são pequenos detalhes. Vamos supor que você pegue no banheiro que vai receber esse cliente, você ter algo que o cliente vai olhar e falar, nossa, mas eu não esperava que poderia ter isso aqui. De repente, vou pegar algumas coisas aleatórias aqui, um fio dental, ter um enxaguante bucal, para quando ele vai, poxa, cheguei agora, vou lá, vou escovar o dente. Tem um antitranspirante, às vezes a pessoa chega com aquele calor, tá ali disponível. Às vezes você ter um kit de costura ali dentro do banheiro. O cliente vai falar assim, gente, mas eu jamais imaginava que alguém fosse pensar nesse detalhe. Sim. E aí são coisas que passa desapercebido aos nossos olhos. Por quê? Mas ninguém faz. Não enxerga valor, né? Não, nenhuma empresa faz isso. Mas é exatamente isso. A gente precisa fazer o diferente para o nosso cliente se tornar não só fiel à nossa marca, para que ele seja leal àquilo que a gente entrega. Para ele olhar para o que o concorrente faz e ele falar assim, ele pode me oferecer o que ele quiser. Eu sou leal à minha marca. Sim, sim. E aí, Thamis? Muito bom. Ela falou, o diferencial faz a diferença. Exato. Bom, Kelly, como podemos medir a retenção de clientes? Olha, existem várias formas, desde ferramentas, né, que é o que nós falamos, pesquisa de satisfação, eu posso implementar, e assim, não é uma pesquisa uma vez por ano, gente, porque muitos clientes chegam e muitos clientes, se eu não faço esse processo, eles vão embora. Tem uma periodicidade mínima para fazer a pesquisa? Eu costumo dizer que assim, você não pode ser todo mês ficar mandando pesquisa, que é o cliente falar, mas assim, a cada 3 meses eu acho que é fundamental. Você dá o tempo para o cliente respirar depois que ele respondeu a pesquisa e te reavaliar novamente. Até porque se ele reclamar hoje, não quer dizer que daqui a 1 mês você já vai ter resolvido aquele problema. Kelly, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu recebo muita pesquisa. E aí, me fala assim, é bacana para uma empresa? Qual a quantidade de perguntas que uma pesquisa de satisfação tem que ter? Porque às vezes eu abro os questionários, umas pesquisas gigantes lá, e eu falo, gente, agora? Comecei a responder, mas me arrependi. E depois dessa pesquisa respondida, eu como empresa, eu preciso, além do muito obrigado por contribuir com a nossa evolução, né? Mandar alguma coisa do, olha, você respondeu isso aqui, olha que bacana que nós implementamos por você. É importante a empresa dar um retorno dessa pesquisa, do que foi implementado pós a pesquisa? Existem situações que a gente recebe pesquisas assim de 10, 15, 20 páginas, e cada página 5, 10 perguntas. Gente, não tem como, né? Primeiro que assim, você tem que já avisar para o cliente quanto tempo ele vai demorar para poder responder aquela pesquisa. Olha,
O aceitável, no máximo 5 minutos. Ninguém tem, gente. Olha, você vai demorar 15 minutos. O cara fala, esquece. 15 minutos a gente sabe que, assim, é uma passada de olho no Instagram, no WhatsApp. É rápido. Mas para o cliente, 15 minutos é uma vida. Aí ele fala, não, muito tempo. A ideia é, assim, de 2 a 5 minutos é o tempo ideal. Porque o cliente fala, 5 minutos, né? E o que é importante, né? A quantidade de perguntas. Não tem, assim, uma definição de quantidade. Eu gosto de trabalhar com uma média de 10, no máximo, estourando 15 perguntas. E algumas de múltiplas escolha e outras que dê para o cliente falar. Porque, assim, aí eu coloco 5 opções lá que eu acho interessante para mim e o cliente fala, mas, na minha opinião, não é nenhuma dessas, né? Sim. Então, é importante que o cliente tenha também a opção de colocar o que ele pensa do processo. Feedback para o cliente depois, né? Então, vamos pensar que acabamos de fazer uma pesquisa para os clientes e dentro de um período de 3 meses eu tenho que colher essas informações e aí o que eu posso fazer e o que eu gosto muito é de encaminhar para o cliente quais foram as sugestões, não necessariamente as sugestões dele, mas as sugestões globais que eu recebi e aquilo que eu já consegui implementar, o que está em vias de acontecer e aquilo que nesse momento não é possível. Porque às vezes o cliente ele passa uma sugestão, você já sabe que não é possível fazer aquilo, e aí você simplesmente deixa o cliente lá achando que um momento vai acontecer. E quando não acontece, por mais que ele deu 10 sugestões, 9 foram implementadas e uma não foi, não, aquele lugar lá você dá sugestão e eles não fazem nada com a sua sugestão. Sim. Então, é muito importante alinhar essa expectativa com o cliente. Se ele parou o tempo dele para te dar um feedback dele, é importante que você devolva o que você vai fazer com o feedback que ele te deu. Então, no processo de fazer pesquisa de satisfação, porque você falou, tudo é processo. Exato. Nós temos que colocar as etapas de criar o questionário, pensar nas perguntas, soltar para a base, coletar, codificar, tabular isso e colocar o feedback, soltar devolver o feedback. Exatamente. Legal. Um questionário misto, perguntas abertas, perguntas fechadas. Exatamente. Eu já peguei questionários de pesquisa de satisfação um pouco enviesados. Isso tem uma metodologia, alguma prática que você consegue extrair de fato o que o cliente quer falar? Ou é muito normal? Indica aqui a sua satisfação de 0 a 5. Bom, excelente, ok. Aí você fala, ué. Nada bom. Nenhuma das alternativas, né? Não existe, assim, claro, existem várias metodologias que você pode usar, mas, assim, não existe uma metodologia fechada para, essa aqui é para minha empresa. Não. É importante que a empresa consiga, primeiro, por que eu estou soltando uma pesquisa de satisfação? Boa. Por que eu faço o que eu faço? Assim, não, é porque toda empresa faz. Já começou errado. Sim. Então, assim, eu preciso soltar uma pesquisa de satisfação para o meu cliente porque eu quero entender as dores desse cliente para melhorar o processo para ele. Bom. Que no final do dia vai me auxiliar no processo de manter esse cliente comigo. E de conquistar novos clientes, né? Exato, porque assim, se eu ganho um cliente, a probabilidade dele indicar para outros, não tenham dúvidas que é muito grande. E um cliente satisfeito, o que ele faz? Ele vai desestruturar toda a sua cadeia de fidelização de clientes, né? Por mais que não queira. Eu até costumo dizer, né, que o cliente que traz uma reclamação para você é aquele cliente que você tem que pegar ele no colo e agradecer. Porque isso, quantos clientes ficam insatisfeitos e simplesmente não voltam mais? E além de não voltar mais, ele vai falar para um montão de gente que o seu produto, que o seu serviço é muito ruim. Sim. Então, às vezes, o empreendedor, o empresário acha péssimo, né? Tá pegando no meu pé. Fez uma reclamação aqui. Tá me perseguindo, né? E não é sobre isso, é pelo contrário, né? Aquela pessoa que traz uma reclamação é porque ela acredita no seu negócio e ela quer que melhore
para que ela continue comprando de você. Sim. Então eu falo, gente, pega esse cliente no colo, beija, abraça, agradece. E não adianta receber esse feedback e não posicionar o cliente do que eu estou fazendo. Sim. Porque se eu não posiciono, o cliente vai falar, não me deu atenção. Não, ó, tá vendo? Você reclama e a pessoa não faz nada. E aí o processo é inverso. Porque ele fala, reclamei, ninguém fez nada, agora não volto e já vou falar para todo mundo que além de fazer a reclamação, eles não tomam ação nenhuma. E acontece. Muito. O tempo todo, principalmente agora com as redes sociais, né? Gente, Muito comum. é fração de segundos para isso acontecer. Eu entro lá, às vezes, no Instagram, textão, vídeo, áudio. Olha, tô aqui agora no estabelecimento, aconteceu isso. Aí daqui a pouco compartilhando um monte de comentários. E aí a gestão de crise que lute. Você fala, meu Deus. E às vezes ele deu a oportunidade. Sim, exatamente. E a pessoa não deu atenção. Né? Então, é um pequeno detalhe que, se você tem esse olhar, se você treina a sua equipe para ter esse olhar, de não só se colocar no lugar do cliente, né? Porque, assim, o encantamento do cliente não é você se colocar no lugar dele, é você entender o lugar que ele quer estar e não o que você... Às vezes você fala assim, ai, faça para o seu cliente aquilo que você gostaria de fazer, que fosse feito para você. Não é isso. É sobre você fazer para ele o que ele quer que seja feito para ele. Né? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu gostaria de ser muito bem tratado. E às vezes o cliente, o detalhe do processo, ele é diferente. Tem pessoas que gostam de ser tocadas, tem pessoas que gostam só de ser ouvidas. É você ter a sensibilidade de entender o que esse cliente quer. Porque cada um vai ser diferente. Sim. Cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter a sua percepção e o que ele quer. Nossa, a gente começou super bem a segunda temporada. Eu acho que é um tema que a gente vai ficar por muito tempo falando e tendo insights, né? Para conseguir colocar em prática. Kelly, você trouxe pra gente coisas que no dia a dia passam despercebido. E você falou do desafio de manter mesmo, né? Manter o engajamento, manter a energia, saber que todo dia é dia de encantar o cliente, né? Sim. Manter o ânimo. E uma coisa que você falou que para mim, eu acho que é ressignificar, é a palavra reclamar, né? Porque você fala assim, às vezes o empresário acha que está sendo perseguido, que o cliente abriu uma reclamação e tal. E aí, às vezes, nessa reclamação tá ali informações extremamente importantes para que esse empresário cresça mais, né? Para que ele entregue mais, para que ele evolua. Mas a gente acaba fechando um pouquinho olhos e ouvidos porque é uma reclamação. Exato. Já olha e fala, meu, de novo a pessoa reclamando, né? De novo uma reclamação, de novo uma reclamação. Por quê? De novo ele não tá feliz, de novo ele não tá satisfeito. E aí, às vezes, realmente a gente acaba não olhando. Isso é cultural? Você acha que a gente pegou o termo reclamação, colocou aqui numa caixinha do coisas que eu não quero olhar e deixou de lado? Ou... Eu vou passar para vocês a percepção que eu tenho, né? Eu acho que o ser humano, a gente acaba se fechando um pouco porque a gente acha que a gente sabe tudo, né? Alegria em dourado do campo não semeado. Eu sou muito boa, o que eu faço é maravilhoso. E eu me fecho, eu não pergunto para as pessoas o que as pessoas acham. E eu acho que tá tudo ótimo. E às vezes eu tô deixando meu funcionário insatisfeito, deixando meu cliente insatisfeito, porque eu acho que a forma que eu faço é a melhor. E não necessariamente vai ser a melhor sempre. Né? E quando o cliente traz uma reclamação, eu acho que é o momento de você voltar para dentro de casa e você olhar e falar, será que ele tem razão? Né? Tem gente que fala assim, o cliente sempre tem razão. Não necessariamente, mas naquele momento ele está na posição de cliente. E ele estando na posição de cliente, ele tem o direito de mostrar para você aquilo que para ele não é satisfatório. E aí você tem que voltar e falar assim, vamos entender o lado do cliente. E o que geralmente acontece, a gente olha o lado da empresa. Sim. E aí você fala assim, não, mas os processos estão todos certos. Eu estou fazendo as melhores os práticas, meus funcionários. Né? Então, assim, o que acontece, né? Eu costumo sempre falar para todo mundo, eu falo, gente, não tomem nenhuma decisão sem ouvir os dois lados, né? Às vezes você tem que ouvir o funcionário e tem que ouvir o cliente, porque às vezes é apenas a comunicação. Às vezes o funcionário
tem uma regra que ele segue, o cliente tem uma expectativa diferente e os dois só não se comunicaram. E aí isso faz com que a gente não consiga mostrar para o cliente que a forma que a gente faz está correta. Então, é importante você ouvir os dois lados, ponderar os dois lados e solucionar o problema. Se foi um problema causado só pelo cliente, não tem problema. Vamos resolver pontualmente agora e vamos melhorar a comunicação para os próximos, para não acontecer esse problema novamente? Simples assim. Então, é muito importante que a gente tenha essa parte da comunicação muito bem alinhada. Isso se perde, infelizmente, ao longo da quantidade de funcionários que você tem. Então, eu tenho 2 funcionários, é uma comunicação. Eu tenho 10, é outra. Eu tenho 50, 100, 1000, é outra. E quando a gente fala de filiais, canais, né? Outras, até a comunicação chegar redonda, né? Ali na ponta, né? Pra você entender o propósito daquilo. Exato. Para colocar um desafio mesmo. Então, eu costumo dizer que assim, qual é o melhor momento de você estruturar, por exemplo, uma empresa no processo de fidelização? Quando ela é pequena. Porque quando ela for grande, o processo já vai ser uma cultura. Ele não vai ser algo que eu tenho que correr para fazer com que as coisas aconteçam. Não. As pessoas já estão dentro da cultura né? de fazer. Aquilo já vai ser algo que ela faz naturalmente. E quem vai chegando vai aprendendo junto com a quem pessoa já tá. ela já, quando ela perceber, ela já faz aquilo, ela não vai saber nem o porquê que ela faz aquilo, porque é algo cultural. Então, é muito importante quando a gente pensa no processo de fidelização, pensar que eu tenho que gastar energia para contratar as pessoas corretas. Sim. Às vezes você tem excelentes profissionais no lugar errado. E aí o que acontece? Essa pessoa está no lugar errado, às vezes ela poderia entregar muito mais para a empresa, ela não entrega o melhor e a empresa ainda acha que aquele funcionário é ruim. Sim. E às vezes só um movimento que você faz com aquele funcionário faz com que ele consiga alavancar todo aquele conhecimento que ele tem e entregar o melhor aonde, gente? Lá na ponta para o cliente. Uau. Porque tudo é um processo. Tamis, tem pergunta aí? Tem, vamos lá. Falando de tecnologia, Kelly, quais os sistemas recomendados para ser usado na retenção de clientes? Tá. É importante, claro, a gente sabe que sistemas têm custo, né? Tem algo, mas a gente sabe que tem muita coisa hoje gratuita que você pode utilizar. Exatamente. Então você tem CRMs que você pode utilizar para que você possa ter cadastro do seu cliente, para que você possa entender ali a necessidade. Então, vamos pensar numa empresa bem pequenininha. Às vezes você fala assim, poxa vida, o que eu posso fazer diferente? Às vezes você tem um pequeno detalhe ali. A data do aniversário, A data do aniversário, né? Um detalhe ali. Poxa, falei aqui para vocês que eu tenho uma filha. Ela tem uma filha. Já coloca aqui. São pequenos detalhes. Um dia fiz um café, por exemplo, identificou que aquele cliente gosta daquele chocolate específico, já coloca no sistema. Sim. Né? Eu falo pro pessoal que é tão simples, tão simples. CRM, né? E aí você fala assim, outra coisa que eu gosto muito, né, que hoje já não é mais usual, mas eu gosto demais, você mandar um cartão para o cliente escrito à mão. Para ele. Nossa, hoje isso ia ser, tipo assim... E aí, quanto você gasta, gente? Você pode fazer um cartão na sua impressora. Porque o virtual a gente nem abre, né? Exato. E aí imagina o cliente recebendo uma correspondência e fala, o que é isso? Correspondência? Diferente, quando ele abre, ele fala... Que atemporal. Quem é essa maluquice aqui? Um cartão escrito à mão e assinado. Né? E aí você coloca um pequeno detalhe sobre aquele cliente, né? Fala, olha, aquela experiência, aquele evento que você participou comigo, Aí você fala, o que eu gastei, gente? 5 minutos para escrever alguma coisa. Sim. Dentro de um CRM que já tem todas as informações. O valor do frete, né? Do correio. Exato. Ali. É legal quando a gente chega num hotel, né? Que você abre ali, aí tá preparado. Aí tem lá, né? Do lado, o bombonzinho, a carta de seja bem-vindo. Você já fala, ai, que fofo, né? Já tira uma fotinho, já posta nas redes sociais. Às vezes você chega, já tá seu nome ali, você fala, quem será essa Kelly ali, né? Que tá ali, aí você fala, nossa. Aí depois você fala, nossa, sou eu, gente. Você se sente especial. Exato. Então, e tudo vai pra rede social, né? Tudo vira... Tudo. Como é que se diz? Publicação gratuita, né? Exato. Espontânea.
Exato. Porque o que a gente quer fazer assim, olha como eu tô sendo bem cuidada, olha como eu tô sendo bem tratada, que olha que lindo, olha que mimo. E aí você fala, gente, isso para mim é o básico, você concorda? É o básico. Mas é o detalhe. É o pequeno detalhe. Nossa. E aí você surpreender o cliente naquilo que ele não espera. A fidelização é isso. O que ele espera? Ele espera chegar, a Ser pessoa atendido. receber ele com agilidade, entregar para ele aquilo que ele espera e ele ir embora. Pronto. É isso. É isso. E aí quando você faz qualquer coisa diferente, o cliente fala, nossa, É o encantamento. né? É. E aí, uma pergunta que eu sempre recebo. Kelly, pós-vendas, né? Que eu acho que a maioria, Nossa, esse é um infelizmente... episódio. Esse é um, Esse é uma parte, né? Esse é uma temporada inteira. Por quê? A gente se preocupa tanto em conquistar cliente, em fazer a entrega, né? Às vezes bem feita, às vezes daquele jeito que a gente... né? E eu esqueço de fazer o pós-vendas. Eu esqueço de chamar esse cliente e perguntar como é que foi para você ser atendido pela minha empresa. E aí o pessoal fala assim, Kelly, depois de quanto tempo que eu tenho que ligar para esse cliente? Aí eu respondo, depende. Né? Eu gosto de fazer assim, no máximo 48 horas. Pão Por quê? quentinho, né? O pão fresco. Gente, o cliente está com tudo ali na cabeça. Sim. Ai, olha, foi assim, foi... Por quê? Porque ele vai colocar aqui para você aquilo que efetivamente ele sentiu. Sim. E aí eu tenho uma frase aí super famosa que eu gosto muito, que é assim, o cliente ele vai esquecer aquilo que você falou e aquilo que você fez, mas aquilo que você fez ele sentir, jamais ele esquece. Então é muito importante que a gente pegue esse time do cliente, o momento que ele vai falar para você o que ele sentiu. E aí esse é o feedback verdadeiro, porque se ele sentiu algo que não foi bom, ele vai falar. Daqui uma semana, daqui um mês, ele não vai nem lembrar que ele foi atendido pela sua empresa, principalmente se o atendimento não foi bom. Kelly, e a gente já tá caminhando pro encerramento desse primeiro episódio da segunda temporada. Acho que é um tema pra gente super importante. Eu sou orientada a cliente, né? Desde que eu entrei no mundo corporativo, eu já entrei na área de atendimento ao cliente, fui farmer, todos os processos pelo qual eu trabalho hoje como head de produtos, eu sempre penso num recurso, mas do que esse recurso vai gerar de valor para o cliente. Se vai diminuir o clique que ele vai ter que dar, se vai melhorar a experiência dele, se vai ser mais intuitivo. Então, o cliente está sempre no centro ali dos processos. Então, para mim, foi um presente ter você aqui. Acho que para Thames também, né, que trabalha comigo ali na área do assinante. Foi muito bom. E a Tirou gente... as dúvidas, colocou mais ideias na cabeça, que isso é melhor ainda. Sim, né? Muito bom, Que a gostei. gente fazer, e a gente tem ali, conversa com todos os clientes diariamente, né? Na área do assinante passam 17 mil assinaturas, né? E aí são clientes de diversos tamanhos, com diversas expectativas, né? Então, realmente, aquilo que você falou de entender o cliente, e aí a gente tenta ali entender o que ele tá querendo, o que ele tá fazendo, como ele tá fazendo, né? Então, pra gente foi incrível. E aí, pra terminar um pouquinho, porque já tá encerrando, eu sei que a gente tem 2 minutinhos que eu preciso que você deixe redes sociais, como as pessoas te encontram, né? Como é que você pode ajudar outras empresas e outras pessoas a levar esse conteúdo internamente para um treinamento, para uma reunião, né? Para uma mesa de toró de ideias, né? Falando de fidelização, acho importante a gente poder compartilhar seu contato com a nossa base de clientes, né? E também futuramente poder fazer mais coisas juntas. Mas eu queria que você indicasse pra gente, assim, vou começar essa jornada, eu quero melhorar meu processo. Livro, conteúdo, podcasts, aquilo que você olha e fala assim, num café, eu preciso dar essa dica aqui, que eu sei que isso vai mudar a vida dessa pessoa, porque faz muita diferença pra mim, é um conteúdo bastante importante, todo mundo tem que saber. Conta pra gente aí, deixa suas dicas. Ai, maravilha. E eu já quero me despedir agradecendo de novo pela presença, viu? Maravilha, meninas. O que eu posso dizer para as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu amo o processo Disney, né? Uau, recentemente eu tirei algumas certificações da Disney, porque eu acho que é algo que a gente precisa estudar sempre, de que forma que eles conseguem fazer as pessoas se encantarem e querer voltar. Tem pessoas que vai todos
os anos. E é um sonho, né? E é um sonho da Disney. E a pessoa vai para lá, a pessoa tem as mesmas experiências todas as vezes que ela for. Então, existem vários livros aí da Disney que podem ser lidos. Tem o Efeito Disney, que eu adoro. Falando aí um pouquinho sobre podcasts, né? Eu gosto muito de podcasts, principalmente de liderança. Por quê? Porque eu acho que para você chegar e entregar o melhor conteúdo para um cliente dentro da fidelização, você tem que ter líderes fortes que desenvolvam pessoas e dentro desse processo de desenvolvimento, automaticamente eu faço o meu cliente final ficar satisfeito com o processo que eu entrego para ele. Então, um podcast que eu gosto bastante é um podcast ele é de liderança, voltado... ele é, como que eu posso dizer? É um pastor que faz esse... Legal. Então, ele utiliza o processo da Bíblia voltado para a liderança. É o pastor Klaus Piragini. E aí ele atende várias pessoas, né, nesses podcasts, falando sobre liderança com o foco principal da Bíblia. Então, acho que é muito importante a gente ter também essa visão, claro, tirando, né, olhando sempre de fora do processo e entendendo desde o início até o final do processo. E fora isso, gente, tem treinamentos maravilhosos que podem ser, inclusive, disponíveis aí nas ferramentas de internet, onde você pode se aprofundar mais nesses conteúdos. Dentro do meu próprio Instagram, eu sempre gosto de falar sobre a parte de fidelização, e aí lá eu pego assim, desde quem não sabe nem o que é a fidelização até a pessoa que já é especialista. Já fala seu arroba que eu te sigo e eu vejo, são bem legais. Conta pra gente. Bacana, o meu arroba é oficial Kelly Brito. E lá dentro sempre eu disponibilizo conteúdos para que as pessoas possam se aperfeiçoar cada vez mais. Tem que falar sem edição, coloca aqui, oficial, Kelly Brito, vai passar. Não esquece, hein, produção. Muito bom. E meninas, eu trouxe para vocês uma lembrancinha. Fidelização de cliente. Mas eu vou contar uma história bem resumidamente e eu vou pedir para vocês abrirem somente quando eu finalizar. Tá bom. Olha o detalhe. Mas eu acho que eu preciso mostrar aqui. Sim. Tem um papelzinho aqui embrulhado, é isso? Como se fosse Depois uma você vai cápsula. abrir. Instituto Kelly Brito de Negócios, desenvolvendo pessoas e humanizando negócios. Olha aqui. A gente pode contar, então. Muito bem. Então, existia um viajante, ele estava a caminho, já era noite, e ele tinha uma necessidade de descansar. E ele só queria descansar. Então, ele falou, vou procurar uma pousada, um hotel. E, de repente, ele viu ali uma luminária de um hotel chamado Hotel Veredas. E aí ele parou, entrou. Quando ele entrou, ele viu uma recepção com uma iluminação bem leve. E atrás do balcão tinha uma recepcionista sorridente. E ela disse, seja muito bem-vindo ao Hotel Veredas. Cliente, em menos de 3 minutos, ele já estava no quarto. Encantado, ele falou, nossa, tudo muito rápido. E quando ele chegou no quarto, ele olhou a cama muito bem organizada. Do lado tinha uma lareira. Em cima da lareira tinha um fósforo. Ele olhou e falou, nossa, gente, quanta perfeição. E ele falou, vou me trocar, vou comer alguma coisa, até porque nesses menos de 3 minutos, a recepcionista já tinha perguntado para ele o que ele queria jantar. Ele se trocou, foi para o restaurante. Chegando lá, ele teve uma refeição maravilhosa. E ele ficou encantado com aquilo, né? Voltou para o quarto, já pensando, a noite estava fria. Ele falou, não vejo a hora de chegar no quarto e acender aquela lareira. Quando ele chegou, para a surpresa dele, a lareira já estava acesa. E ele falou, meu Deus, não é possível. E quando ele virou para a cama, o que ele percebeu? A cama já estava arrumada e em cima do travesseiro tinha uma bala de menta. E ele ficou encantado com aquilo. Dormiu
No dia seguinte, quando ele acordou, ele escutou um barulho diferente. Ele falou, nossa, que barulho é esse? Aí ele foi seguindo o barulho e quando ele viu, a cafeteira já estava ligada. Gente, quero ir nesse Hotel Veretas. Pois é. A cafeteira ligada num timer automático e tinha um bilhetinho dizendo... tenha um ótimo dia e aqui está o seu café preferido. Ele falou, como ele sabe que é meu café preferido? como que eles sabem? Aí ele lembrou que na hora do jantar perguntaram para ele qual era o café preferido. E aí ele ficou encantado. De repente, tomando café, ele escutou um leve barulho na porta. Quando ele chegou na porta, era o jornal preferido dele. Aí ele falou, não é possível. Esses caras estão me hackeando. E aí, Stalkeando. o que ele lembrou? A recepcionista tinha perguntado para ele qual era o jornal preferido dele. Perguntas mudam o mundo. E ele saiu daquele hotel encantado. E aí eu pergunto para vocês, o que esse hotel fez? Disponibilizou para ele um fósforo, uma xícara de café, uma bala de menta e um jornal. O que nós estamos fazendo para que o nosso cliente se sinta importante no processo da nossa empresa? Fiquem à vontade, meninas. Gente, que demais! Enquanto eu abro aqui, então, pra gente finalizar, óbvio que eu também, né, tô ansiosa aqui pra abrir, pra conhecer, mas eu quero te deixar essa lembrança, né? Não tem toda essa história, mas pra gente tem um significado muito importante, porque pra registrar que você esteve aqui conosco nesse momento, é um presente aqui do Não Durma no Ponto, feito, né, pro podcast. Já vou abrir, gente, por que eu favor, sou curiosa, por viu? favor. Então, para que você possa guardar e lembrar da gente também sempre, né? Ai, que linda! Ai, olha, gente, Amei. o jornal, a bala E a xícara. a xícara. Que linda a xícara! Amei! Gente, vou adorar. Agora eu vou ler o jornal, peraí. Tá acabando o fósforo. Eu amo fósforo. Esses dias eu pedi pro meu marido comprar O fósforo tá aqui, ó. Sabe por quê? Agora eu tô na síndrome das velas. Eu já tive a fase dos vinhos, das plantas. Agora eu estou na síndrome das velas. E aí, pra cada canto da minha casa, eu tenho o fósforo. Ai, Kelly. Eu gostei da cápsula também. Eu amei gente. tudo pra A você cápsula, poder... gente. A cápsula. Ai, Tem uma olha, cápsula a minha aqui. filha tem 10 anos, gente. A defesa do consumidor, ó. Olha, erramos. Não, tá aqui mesmo, é um jornal pra gente poder ler. Muito Valorize a mudança. Não, guardar pra vida, né? É isso. Vou e tomar a cápsula? Muito A bom. Vou cápsula, tentar abrir. gente, eu tenho uma filha de 10 anos. E assim, ela é extremamente empreendedora. Eu Então, amei isso tudo que ela vê, ela vê oportunidades, né? Aí eu falei para ela, filha, vamos me ajudar a fazer, né, as coisas. Aí ela, mãe, eu quero começar a produzir essas coisas, né? Eu quero abrir minha empresa, Kelly né? Kelly, tá incrível. Eu acho que você realmente sabe fidelizar clientes. Estamos fidelizados, inclusive a gente já estourou o tempo aqui, mas a gente não quer terminar. Tem frase? Tem, Na cápsula? vou ler pra vocês, vamos lá. Ai, lê, Encante nos pequenos detalhes e seja a diferença que o seu cliente espera. E seja a diferença que o seu cliente espera. Muito bom, Kelly, gostei. Gente, não, a gente vai ter que fazer isso aqui em todos os cafés da empresa agora, porque a Kelly criou o quê? Discípulas. Somos discípulas da Kelly. Deixa eu E me minha... marquem lá, viu? E Quando te vocês marco, fizerem ah. essas coisas legais isso lá. mesmo. Que Sim. bacana. Incrível. Kelly, muito, muito obrigada, de verdade. Tamis, Tô incrível. lisonjeada. Obrigada por ter aceitado esse convite, ter Obrigada a vindo você, Chi. representando, né, a equipe da área da assinante, representando os colaboradores internos da DMAP, né, o Não Durma no Ponto Cast olha para dentro também, para os clientes internos, então a gente quer realmente que os colaboradores estejam aqui, se vejam, né, consigam participar, aprender, se desafiar. Para mim é um presente e eu quero agradecer para todo mundo que já chegou e a gente está aqui emocionado, porque é o primeiro episódio da segunda temporada, mas a gente tem que se despedir. E eu vou pedir pra seguir o Não Durma no Ponto, mas antes de qualquer coisa, seguir a Kelly. Por favor. Aprender muito com ela, colocar em prática, né? Tudo Sim. que a gente aprendeu hoje. E é isso, Kelly. Muito obrigada. E todo mundo olhando pra lá pra gente dar um tchau e falar: Não Durma no Ponto. Não durma no Não durma no ponto. ponto.